Boa tarde para você que nos assiste. Seja bem-vindo ao Boletim Legislativo com as notícias da Câmara e da nossa cidade. E a próxima semana marca o início da propaganda eleitoral. E com o crescente uso das tecnologias, o TSE restringiu o uso da inteligência artificial. O objetivo é coibir a propagação de notícias falsas e discursos de ódio. Álcool nos alimentos. Pesquisa desperta surpresa entre os consumidores ao constatar alto índice de teor alcoólico em marcas de pão de forma. E tem uma reportagem especial sobre o Dia da Televisão. E a gente te apresenta os bastidores da TV Câmara, como é o trabalho realizado para levar informação e estimular o exercício da cidadania. Então fica aí com a gente. E quinta-feira é dia de sessão aqui na Câmara Municipal. Os vereadores se reúnem para apreciar projetos de lei. E para você ficar por dentro dos assuntos que vão ser tratados em plenário, nós preparamos um resumo da pauta de hoje. Entre os projetos da pauta está uma proposta que autoriza o município a garantir manutenção domiciliar para a troca de sonda nasointeral de pacientes acamados ou com mobilidade reduzida. Outro projeto na pauta prevê a criação de uma política municipal de inclusão para pessoas com nanismo. Mais dois projetos também têm como meta instituir políticas públicas municipais. Uma para o fornecimento de merenda escolar adaptada para alunos com limitações alimentares e outra para a garantia de apoio fonológico na alfabetização de alunos da rede municipal. Também segue para a apreciação dos parlamentares uma matéria que autoriza o município a oferecer transporte fretado para alunos que moram a mais de 1,5 km da escola. Voltado para a proteção das mulheres, um dos projetos estabelece medidas de auxílio para as mulheres que se sentirem em situação de risco em estabelecimentos comerciais ou casas noturnas. A pauta também conta com propostas para a instituição de datas comemorativas. A primeira delas busca tornar um evento oficial da cidade a campanha Maio Consciente, com foco na saúde mental materna. As outras propostas são para a criação da campanha Agosto Cinza em São José, do Dia da Cultura Vintage e o Dia da Pin-Up, uma arte que retrata mulheres fortes e independentes. A causa animal também é tema de um dos projetos que seguem para apreciação dos parlamentares. A proposta é regulamentar as regras que garantam o bem-estar dos equinos em eventos públicos. Também está na pauta a proposta que autoriza a exploração publicitária em espaços públicos de práticas esportivas. Outros projetos são para denominação de ruas e concessão de honrarias. A pauta completa você confere no nosso site, no ícone Pauta das Sessões. E o nosso assunto agora é eleição, porque na próxima semana começa a propaganda eleitoral. Os candidatos na prática e também os partidos ficam autorizados, portanto, a usar a internet a partir do dia 16 para pedir votos. E para evitar que a tecnologia seja usada para disseminar discursos de ódio e notícias falsas, o TSE restringiu o uso da inteligência artificial nessas eleições. Quem traz mais informações sobre essas novas regras é o repórter Marvin Pinho. Oi, Marvin, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Pois é, o uso da inteligência artificial, das inteligências artificiais, se torna cada vez mais frequente, mas o TSE julgou necessário um regramento justamente pensando aí no período eleitoral. E para entender melhor essas novas regras, a gente conversa agora com a Irati Santos, ela é advogada especialista em direito digital e compliance. Irati, boa tarde para você. Primeiramente, conteúdos manipulados por inteligência artificial deverão ter identificação, Como que a gente consegue explicar isso e o que isso representa? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite. Então, deve ser regrado para evitar uma manipulação, E esse regramento do conteúdo digital preparado por inteligência artificial, o TSE entendeu, a importância de formatar uma disciplina. O que são essas regras? O que vai compor? Evitar o abuso, do uso, de gerar a confusão no cidadão comum. E esse regramento, ele traz um aumento dos controles também. E o que são esses controles?
é não ser produzido um conteúdo que vá dar um direcionamento. Então pode gerar preferências a um candidato ou a outro, né, no caso da eleição, e induzir ao erro. Em qualquer cenário, né, é muito importante que, ao ter acesso, né, nós no dia a dia, a hora que você vai ler uma notícia, vai buscar uma informação, buscar um conteúdo, você conhecer que aquilo foi produzido por uma inteligência artificial ou por uma pessoa. Então, essa identificação, ela tem que estar de uma forma clara, atendendo os princípios da transparência, né? Porque o TSE ele é regido por cumprir os princípios constitucionais. E um dos princípios é o princípio da transparência. Então, estar transparente para o eleitor é ele ter o conhecimento que aquele conteúdo foi produzido, sim, por inteligência artificial. E também o TSE também determinou a proibição absoluta dos deepfakes, né? Aquela manipulação ali de imagem e som sincronizada, enfim, isso também é algo nessa mesma direção, para não acontecer de enganar ou de passar uma mensagem equivocada para o eleitor. Sim, e também para garantir a privacidade e proteção de dados, o uso, né, da imagem, o controle dessa informação. Por isso que tem essa proibição do uso de deepfakes, porque ela acaba construindo e sendo assim, quem não conhece o uso de uma inteligência artificial ou que aquilo está com o escopo de deepfake, ele vai ser induzido. E ainda teve a restrição no caso dos chatbots e também dos avatares. Como um todo, né? Como que a gente consegue avaliar essas novas regras estipuladas pelo TSE, pontos positivos e negativos, Irati? Pelos pontos positivos, nós avaliamos essa preocupação, né? Porque eu falo assim, um profissional de tecnologia rapidamente ele identifica. Nós, por não termos essa capacidade técnicas, acabaríamos ficando num cenário vulnerável. Então, pela privacidade e proteção de dados, pelo uso controlado, pela forma de ser o mais transparente possível, esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que pode engessar, né? E eu falo assim, engessar porque quem tiver mais acesso a tecnologias, ele vai conseguir de alguma forma produzir como se fosse uma forma natural através de inteligência artificial. Irati, a gente não pode deixar de reforçar, né? Deixar uma última pergunta, na verdade, que eu tenho para você, em relação às consequências para quem não cumprir essas novas normas, né? Foi estipulado algo nesse sentido? Então, as consequências, elas serão multas, né? E serão processados de forma administrativa. Então, aí vai ter todo o processo administrativo eleitoral. E aquilo lá pode atrapalhar, né, o período eleitoral, porque tem um desgaste de estar ali respondendo o processo e não estar se dedicando à campanha, às estratégias. Então a gente fala assim, quem vai preparar o partido, né, as reuniões, ele já deve estar buscando fazer de forma estratégica, evitar o uso de inteligência artificial que vá quebrar o que está no regramento. De forma equivocada, né, Irati? Muito obrigado pela entrevista. Então é isso, gente. Olha só, muitas regras novas que os candidatos devem seguir, todas aí estipuladas pelo TSE. Volto com vocês. Maravilha, Mavi, muito obrigada, viu, pelas informações. Pois é, eu complemento aqui porque outras medidas também estão sendo adotadas para combater notícias falsas durante esse período eleitoral. O TSE lançou uma campanha de combate à desinformação em parceria com a Associação Nacional de Editores de Revistas e outras 11 associações e instituições relacionadas ao jornalismo profissional. Com o lema "Jornalismo é confiável", o objetivo é divulgar informações para esclarecer os eleitores e evitar a propagação de mentiras. Também foi criado um serviço telefônico para receber denúncias.
qualquer cidadão pode ligar para o número 1491. A ligação é gratuita e as denúncias recebidas seguem para o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia, que é um órgão do TSE, que vai verificar a procedência e encaminhar o caso, se necessário, para a Polícia Federal ou Ministério Público Eleitoral. E a gente muda de assunto para falar de um tema que despertou discussões nas redes sociais. Uma pesquisa realizada pela Proteste, que é uma associação brasileira de defesa do consumidor, encontrou alto teor de álcool em marcas de pão de forma. Os dados foram recebidos com surpresa pelos consumidores, que levantaram dúvidas sobre o quanto isso pode ser prejudicial à saúde. Quem diria que 2 fatias de pão poderiam dar tanta discussão? Presente no dia a dia das pessoas, este alimento é o queridinho de muitos brasileiros. Mas recentemente, uma pesquisa sobre a quantidade de álcool presente nos pães de forma viralizou nas redes sociais e deixou muita gente preocupada. À primeira vista, pode parecer estranho, mas saiba que isso é super normal e acontece por causa do processo de fermentação do alimento. Alguns micro-organismos, como uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, ele se aproveita da glicose, né, do açúcar que tem ali no alimento, e ele efetua o processo de fermentação alcoólica natural dele, que na verdade é um processo para ele sobreviver. A gente, através da indústria alimentícia, se beneficia desse seu produto. Então, ele vai fazer a fermentação alcoólica, que é uma forma natural, não é intencional, diferente de alguns alimentos que são adicionados de teor alcoólico. A diferença do pão para qualquer outra bebida alcoólica é que essa fermentação é natural do próprio alimento, e as quantidades mínimas existentes evaporam no forno. A gente pode ter alguns resquícios ali, mas são bem menores do que no começo da fermentação do pão, né? Então, mas não precisa causar um terrorismo em cima disso, né? A gente consegue controlar, tem uma dose muito baixa que quase vai ser imperceptível ali no sangue. Então, a gente pode ficar tranquilo no consumo, a menos que você seja uma pessoa com algum problema de saúde, que precisa excluir mesmo qualquer tipo de álcool, né, ali da sua alimentação, que a gente tem que ficar mais atento ao consumo também desses alimentos. A pesquisa da Proteste, órgão de defesa do consumidor, analisou que de 10 marcas de pães, 6 foram consideradas acima do teor alcoólico permitido pela legislação, o que gerou uma preocupação em relação ao teste do bafômetro. Óbvio que é um alerta para a indústria ser autuada para verificar como que esse processo de fermentação está ocorrendo. A gente viu na polêmica que teve marcas muito famosas que apresentaram uma porcentagem de 3,3% de álcool no consumo de apenas 2 fatias de pão de forma. Depois de 15 minutos, no teste do bafômetro, essa quantidade não foi detectada como a presença de álcool, sendo que a gente sabe que as leis de trânsito vai ter um nível tolerado do bafômetro de até 0,04. Além do pão, outros produtos industrializados e até mesmo condimentos e temperos, como o vinagre e o molho de soja, também podem conter álcool. Mas os níveis deles são considerados baixíssimos e não representam nenhum perigo para a saúde, muito menos podem causar embriaguez. No Brasil, se o produto tiver menos de 0,5% de teor alcoólico, ele é considerado baixo, ou seja, não oferece riscos. E para saber se o produto é saudável, é simples também. Basta ler os rótulos, porque se ele teve um processo de fermentação alta na produção, todas as informações precisam estar descritas. E você sabia que até os sucos naturais de maçã, uva ou laranja podem ter concentração de álcool? Isso acontece devido à fermentação de açúcar produzida pela própria fruta. Todo o alimento que tem uma quantidade de carboidrato e ele está exposto, né? Por exemplo, aqui ou em casa, está exposto aí com o meio ambiente, ele vai ter o contato de bactérias. A fermentação nada mais é que uma bactéria se alimentando ali do carboidrato do alimento e gerando, né, causando essa fermentação e tendo o resultado, como muitas vezes, o álcool. Principalmente o suco, às vezes, que a gente adoça, coloca mais açúcar, isso vai fazer com que a fermentação ocorra com mais frequência ali dentro desse ambiente, né? Portanto, não precisa se desesperar. Pode comer o pãozinho com a consciência tranquila, pois ele está liberado pelos médicos.
É importante que a indústria venha se regularizar em relação a isso, mas a gente não precisa deixar de consumir o pãozinho por conta. E toda quinta-feira a gente te atualiza dos destaques da legislação da nossa cidade e apresenta para você quais novas leis já estão em vigor. Isso a gente confere no quadro Agora é Lei. Agora é Lei. Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal terão isenção no pagamento da taxa de inscrição de concursos públicos municipais aqui em São José. O benefício é válido para famílias que têm renda per capita inferior ou igual a meio salário mínimo e será preciso comprovar as informações no processo de inscrição. Caso seja constatado que os dados não competem com a exigência da lei, o candidato poderá sofrer penalidades, que vão desde o cancelamento da inscrição à exclusão do concurso. Agora é lei. São José dos Campos ganhou um programa de ronda policial dedicado para os serviços de saúde. Essa é a proposta de uma lei sancionada na cidade que autoriza os serviços de segurança do município a realizarem ações e vistorias preventivas em hospitais, UPAs, UBSs e outros pontos de atendimento público vinculados à Secretaria de Saúde. Além do patrulhamento, o programa também prevê a elaboração de um mapeamento para identificar as unidades com maior incidência de crimes ou vandalismo. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa. E o PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador aqui de São José, tem oportunidades para diversas áreas nessa quinta-feira. A gente te mostra agora as vagas na agenda de serviço. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de obras, almoxarife, apontador de campo, armador de ferros, assistente de vendas, atendente de balcão, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de operador de usina de asfalto, auxiliar de padeiro, auxiliar de topógrafo, auxiliar técnico de refrigeração, borracheiro, borracheiro auxiliar, cadista. Tem vaga para carpinteiro, chapista de lanchonete, chefe de cozinha, confeiteiro, consultor de vendas, copeiro, corretor de imóveis, costureira em geral, cozinheiro geral, criador de conteúdo digital, eletricista de instalações de aeronaves, eletricista de manutenção em geral, empregado doméstico diarista, encarregado de manutenção, engenheiro civil, engenheiro de produção. Também tem vagas para fiscal de caixa, fonoaudiólogo geral, garçom, gerente de produção e operações, gradista, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, jardineiro, manobrista, mecânico de manutenção de aeronaves em geral, mecânico de manutenção de caminhão a diesel, mecânico de máquinas pesadas, manutenção, motorista carreteiro, oficial de manutenção civil, operador de caixa, operador de escavadeira, operador de fresadora, operador de máquinas de construção civil e mineração, operador de retroescavadeira, operador de rolo compactador, operador de rolo impermeabilização, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de trator de esteira, operador de tratores, operador de vendas, pedreiro, pintor de edifícios, servente de obras, técnico de laboratório de análises físico-químicas, técnico eletrônico, técnico em planejamento de obras de infraestrutura de estradas, técnico em segurança do trabalho, topógrafo, vendedor interno, vendedor pracista e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil. É só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
E chegou a hora de saber como é que fica o tempo na cidade nesta tarde de quinta-feira e também amanhã. Os detalhes você confere na previsão. Quinta-feira de sol com algumas nuvens durante o dia, pouca chance de chuva. A temperatura máxima prevista é de 31 graus e a mínima de 17. Para amanhã, sexta-feira, a expectativa é de queda nas temperaturas. Amanhã deve ser chuvosa. Durante dia e noite também deve haver pancadas de chuva. A temperatura máxima esperada é de 19 graus e a mínima de 13. Pois é, chegando o fim de semana, e o que será que vai rolar aqui na cidade, hein? Fique por dentro da nossa agenda cultural. Começa nesta quinta-feira o Festival Estações, no Shopping Jardim Oriente. O evento gastronômico e musical tem entrada gratuita e a primeira banda a se apresentar é a Blues Beatles, um dos principais grupos de blues do Brasil. A festa será realizada neste e no próximo final de semana até às 10 da noite. Nesta sexta-feira, a Cauíque Bom Sucesso e Banda por um Fio apresentam o show Calango da Mandioca no Sesc às 7h30 da noite. Vai ter muito forró pé de serra com temperos de ciranda, arrasta-pé e outros ritmos tradicionais. A entrada é gratuita. Para quem gosta de reggae, nesta sexta-feira o Palácio Sunset recebe o cantor Armandinho, conhecido pela música Outra Vida, trilha sonora da novela Além do Tempo. O evento começa às 9 da noite e terá participação das bandas da região, Planta e Raiz e Alma de Gen. Os ingressos já estão disponíveis no site App Ticket. Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. E uma abelhinha vai fazer o mel, estrela d'alva vai pintar o céu. O circo musical Abracadabra chega a São José neste sábado para uma temporada com muita arte circense, tecnologia e interação com o público. Para a estreia, a presença confirmada do medalhista olímpico Diego Hipólito e do eterno trapalhão Dedé Santana, veterano quando o assunto é circo. A tenda está armada na entrada para o bairro Urbanova e os ingressos estão disponíveis no site Uhu. Opa, galera, quem fala aqui é o eterno ginasta Diego Hipólito, também artista circense, e tem um recado muito importante para vocês. Nós do Abracadabra, o circo musical, estaremos a partir do dia 10 de agosto, isso mesmo, 10 de agosto, aqui em São José, lá em frente ao Hospital Vivale. E ficaremos 3 meses. Já dá para adquirir os seus ingressos pelo uhu.com ou diretamente nas nossas bilheterias. Lá tem artista circense nacional, internacional, tem Diego Hipólito, tem Dedé Santana, é um musical circense, são mais de 150 profissionais envolvidos para entreter todos vocês, mas acima de tudo, emocionar. Abracadabra, tudo que a gente fala, acontece. No domingo, às 10h30 da manhã, o Parque Vicente Aranha recebe Rafael Witt, músico, compositor e multi-instrumentista que vem conquistando o público com sua sonoridade única, que envolve o folk, jazz e a música tradicional brasileira. Para quem gosta de dança, o SESI recebe no domingo, às 7 da noite, o espetáculo Carlota, da Focus Companhia de Dança, com a potência do movimento contemporâneo num diálogo intenso entre corpos de 8 bailarinos no palco. A apresentação é gratuita, mas é necessário fazer a reserva dos ingressos pelo site do SESI. E no próximo domingo é comemorado o Dia da Televisão, presente na vida dos brasileiros há mais de 70 anos. A televisão leva informação, entretém e ajuda a promover a cidadania. E essa é uma das funções da TV Câmara, aproximar o munícipe do trabalho realizado pelo Legislativo e estimular a participação popular nas decisões sobre o futuro da cidade. Quantas vezes você já chegou em casa e a primeira coisa que fez foi ligar a televisão? Quantos momentos marcantes você acompanhou por meio dessa telinha?
é que a televisão faz parte da vida dos brasileiros há mais de 70 anos. E os primeiros modelos eram bem diferentes desses aqui. O controle remoto nem existia. É uma história de décadas que eu te convido a acompanhar comigo agora. No passado era tudo em preto e branco, bem diferente das superproduções que assistimos hoje. Independente das cores, poder acompanhar em casa notícias e programas em primeira mão mudou a rotina e o cotidiano de várias pessoas. O primeiro aparelho foi lançado no ano de 1927, em Londres. Só 23 anos depois, em 1950, a TV chegaria ao Brasil. O que é interessante no Brasil é que foi instalada primeiro dentro de um auditório de rádio, né? Ou seja, então, no Brasil, uma influência muito grande do rádio. A gente vê em outros países, na Europa, então uma influência do teatro, também nos Estados Unidos, isso. Mas no Brasil, essa mistura TV, rádio, né? E também depois outras artes, teatro e tal, acabou gerando uma TV que é respeitada no mundo inteiro em termos de criatividade. E foi amor à primeira vista. Desde que os brasileiros assistiram à primeira transmissão, a TV virou quase um item de primeira necessidade. Segundo o IBGE, a televisão está presente em quase 95% dos lares brasileiros. São mais de 70 milhões de domicílios. Por tamanha importância, o dia 11 de agosto é celebrado oficialmente como o Dia da Televisão no Brasil. Como ela encanta, como é mágico o audiovisual. Então, claro, o ao vivo, com a sua magia de levar informação, levar esporte, né? O esporte para as grandes massas. Pode falar que vai ter streaming, vai ser o que for. Quando a gente fala televisão, também nós estamos falando de transmissão pelo ar, né? De graça. Isso só a televisão faz. Dos canais abertos aos fechados, até a era dos streams, foram muitas mudanças. A evolução tecnológica alterou a maneira de assistir TV, mas não o hábito dos brasileiros de consumir conteúdo pela televisão. E por que não a televisão também exercer um papel de cidadania? Foi assim que surgiram as TVs públicas, a exemplo das emissoras legislativas, como a TV Câmara de São José dos Campos. São 24 horas de programação ao vivo para você saber sobre o trabalho dos vereadores e também sobre as principais notícias da cidade. Com uma programação acessível e com foco na transparência, a TV Câmara tem uma grade repleta de informação e conteúdo de interesse público. As sessões de Câmara são transmitidas ao vivo e os programas contam com matérias e reportagens que envolvem os principais debates do Legislativo. Ainda tem esporte, cultura, saúde, emprego, história, serviços e muito mais. Sempre com o compromisso de promover a cidadania. Temos também alguns programas que dialogam com os vereadores, mas nós também temos na nossa programação conteúdos de interesse público, né, que envolvem saúde, educação, transporte, enfim, cultura, tudo que acontece na cidade ou que possa gerar informação para a população, a gente também contempla na nossa programação. Este compromisso tem resultado, a população bem informada e participativa. Afinal, este é o papel da TV Câmara. Acho que o nosso trabalho ampliou ao longo dos anos, a população aceita muito bem a nossa TV e que a gente possa continuar entregando para cada um deles, para cada joseense, né, todo o trabalho que acontece no Legislativo, que é pensado justamente na população. Seja para buscar informações do Legislativo, da cidade ou até mesmo por diversão, uma coisa é certa. O amor dos brasileiros pela TV é algo que ainda vai perpetuar por muitos anos. É através do audiovisual que nós ensinamos, né? Que nós levamos educação, cultura, ciência, informação, né? Se não fosse pela televisão, as pessoas não estariam informadas, né? E a qualidade dessa informação depende de quem trabalha com ela. Que legal, né? Parabéns a todos os profissionais envolvidos aqui na TV Câmara que fazem com que esse trabalho aconteça, para que você fique bem informado sobre o papel do Legislativo e também sobre as decisões que envolvem o futuro da nossa cidade. Muito bacana. É isso, pessoal. O Boletim Legislativo fica por aqui. Espero que você tenha aproveitado as informações. Eu lembro que toda a programação da TV está disponível no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Segue a gente também nas redes sociais. Boa tarde, tchau, tchau.